O Pan News em Revista, primeira edição, volta a falar sobre inteligência artificial, considerada a grande novidade dos últimos tempos. Nesse último mês de março, o Parlamento Europeu aprovou uma lei que regulamenta o uso da inteligência artificial, a IA. O projeto aprovado é considerado inédito no mundo e pode ser utilizado como referência em outros países. Sobre esse assunto, Luciano Augusto conversou com Thaisa Garcia, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Digital. É com você, Luciano Augusto. Thaisa, essa nova legislação na União Europeia pode servir como parâmetro para uma futura regulamentação aqui no Brasil? Gostaria de primeiro agradecer pela oportunidade de falar sobre este tema tão importante, que é a inteligência artificial, em especial a nova lei da União Europeia. Cabe lembrar que a legislação ainda não está em vigor, mas em sua reta final do processo de aprovação e publicação. Sobre a influência da legislação da União Europeia no Brasil, como aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, que foi fortemente influenciada pela GDPR, a legislação da União Europeia que trata dos dados pessoais, penso que o AI Act, que trata de inteligência artificial na Europa, também será uma referência não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. Trata-se de uma lei inédita que com certeza irá influenciar não só pelo seu conteúdo, mas também como motivador para a edição de leis similares em outros países não integrantes da União Europeia. E quais são os pontos mais significativos dessa regulamentação, na sua opinião, Thaisa? O objetivo principal do regulamento é proteger direitos fundamentais, democracia e Estado de Direito contra os riscos associados à inteligência artificial de alto impacto, mas sem que represente o desestímulo à inovação. O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia traz uma abordagem baseada em riscos, estabelecendo uma classificação inovadora em 4 categorias de risco: mínimo, limitado, alto e proibido. Essa análise focada no risco inclui a avaliação obrigatória do impacto dos direitos fundamentais. Um exemplo disso é a utilização dos sistemas de inteligência artificial para influenciar eleitores, fazendo avaliação dos seus comportamentos. Nessa perspectiva, o regulamento proíbe determinadas práticas por sistemas de inteligência artificial relacionadas à manipulação de comportamentos humanos, de forma a causar riscos ao usuário ou terceiros. Destaca-se que o AI Act dispõe de um sistema de governança para a União Europeia, concedendo assim uma autonomia para que esses 27 Estados-membros possam regular o tema. A não conformidade com o ato pode importar em penalidades severas. Multas podem alcançar até 35 milhões de euros ou 7% do faturamento global anual para as violações mais graves. E Thaisa, diante de tudo que está acontecendo com relação à inteligência artificial, o que é que precisa ser feito com mais brevidade para evitar que a IA possa ser utilizada de uma forma errada, por exemplo? O uso da inteligência artificial já é uma realidade. Portanto, é recomendável que haja normas que reforcem os princípios do direito, que deverão nortear não apenas a sua criação, mas também o seu uso. Estabelecer regras e até mesmo penalidades é um mecanismo eficiente de controle. Leis como essa da União Europeia são importantes para estabelecer um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção dos direitos humanos e a segurança pública. É fundamental que todo esse processo seja pautado na ética. Thaisa, para que nós possamos entender e o público leigo também tenha conhecimento com mais detalhes, como a inteligência artificial está mudando a nossa realidade e o que é que está por vir por aí, Thaisa? A inteligência artificial é a capacidade de programas e dispositivos de realizar tarefas utilizando algoritmos que simulem o raciocínio humano com base em padrões aprendidos, né? Essas máquinas, elas são programadas para raciocinar e tomar decisões com base em dados e algoritmos. Ela aprende com aquelas informações que ela capta. O uso da inteligência artificial permite, de forma rápida e assertiva, a identificação de padrões que eventualmente passaria desapercebido no método tradicional. Essa maior compreensão do comportamento, dessa relação de diferentes conjuntos de dados, ela pode agregar muito num processo de desenvolvimento de uma atividade. Prova disso é a personalização de um site. Quando você vai fazer compra, por exemplo. Quando você acessa aquele site, apresentam-se produtos que são aderentes ao seu gosto. Por quê? Porque é feito um estudo baseado no seu histórico de compras,
no que você acessa, no que você clica, qual é o seu perfil, e aí ele te proporciona um acesso mais customizado. A inteligência artificial já está impactando nas profissões, Thaisa? E como evitar que isso possa nos prejudicar? A inteligência artificial já trouxe mudanças no mercado de trabalho e no perfil dos profissionais. Temos profissões novas e até mesmo mais valorizadas, especialmente na área de TI, e ao mesmo tempo algumas atividades repetitivas foram substituídas por robôs pela automatização. Mas não vejo como solução evitar o uso da inteligência artificial. A grande questão é enxergar essa tecnologia como uma ferramenta de trabalho. Na área da medicina, na área da saúde, com a capacidade de analisar grandes quantidades de dados, a IA pode ajudar no diagnóstico precoce de doenças, sugerir tratamentos personalizados, melhorar a eficiência do sistema de saúde. Nas pesquisas científicas, que os dados estatísticos são muito utilizados, podemos ter resultados mais rápidos, mais corretos. Outro setor que está sendo transformado pela inteligência artificial é a educação. Você pode utilizar a ferramenta para a criação de conteúdo educacional mais interativo, mais envolvente. No próprio Poder Judiciário, que é mais tradicional, o uso das máquinas para verificação de perda de prazo. A ideia central, no meu entendimento, é utilizar a inteligência artificial como uma etapa preliminar e ter as habilidades humanas de formas complementares. O senso crítico, a criatividade, o direcionamento estratégico, além da customização do serviço, permanece e é cada vez mais importante e fica a cargo do homem. A inteligência artificial deve ser vista como um meio e não como um fim.